Você já sentiu que tudo ao seu redor está fraquejando? Que o mundo parece pesar sobre seus ombros, e o ânimo some, escorre pelas frestas da alma. Há momentos assim. Crises, solidão, medo, quando tudo se perde na escuridão menos o eco de uma voz suave dizendo: bom ânimo. Hoje, quero convidar você para escutar isso como se fosse um socorro espiritual. Bom ânimo não é só palavra bonita, é matéria-prima de superação, alicerce de fé que nos sustenta nas tempestades da vida. Maíse Braga nos fala desse ânimo que sustenta a caminhada espírita, mesmo quando o corpo geme, quando o isolamento aperta, quando a vida exige demais de nossos sentimentos. Você sai desse vídeo com algo mais que emoção passageira. Com um convite para erguer seu rosto, reacender sua fé, retomar o compromisso, contigo mesmo, com o Cristo, com o próximo. Assista até o fim. Comente. Quando foi a última vez que você sentiu seu ânimo ser renovado? Se inscreva, compartilhe, porque se esse momento entrar no seu coração, poderá transformar seus dias. Ia ser a matéria-prima do nosso dia a dia. Bom ânimo. Imaginem o que foi para os discípulos o momento da crucificação de Jesus, quando se viram absolutamente sós e com tanto medo. Você segue uma pessoa por 3 anos, você aprende tudo de extraordinário com ela e de repente ela é crucificada entre 2 ladrões. Imaginem o que foi. E, inclusive, sendo que um deles foi justamente aquele que entregou o mestre aos romanos. Quando, nas conversas fraternas, Jesus sempre lhes falava das tarefas que viriam, não especificava, é claro, o quanto seriam extraordinárias, porque eles mesmos se consideravam homens tão simples, analfabetos, que estar com Cristo para eles já era uma honra quase impossível. Mas Jesus sabia muito bem que cada um ali teria a sua estrada após a ausência do mestre. E, claro, só João passaria dos 100 anos e não morreria de forma violenta. Quando nós pensamos em bom ânimo, e essa é sem dúvida a matéria-prima que devemos ter para o nosso dia a dia e principalmente num momento como esse, que nós estamos atravessando há 1 ano e meio, temos que nos recordar também dos livros de André Luiz, por exemplo, psicografados através do Chico, em que muitas vezes André Luiz, desanimado, arrasado ao se lembrar por momentos da vida que tinha tido na Terra, ausente das questões da espiritualidade, ouvia dos seus amigos ou dos seus protetores: ânimo, meu amigo, vamos em frente, novas oportunidades vão surgir. E ele sentia aquela energia que os mentores queriam que ele sentisse. Mas o próprio André teve também o seu momento de lição, porque por 3 anos ele acompanhou Chico Xavier, sem ter autorização de sequer dizer o seu nome a Chico. Anonimamente, acompanhado, é claro, de Emmanuel, durante 3 anos, ele observou todas as psicografias que o Chico fazia, para que pudesse treinar, pudesse ter mais tarde a capacidade de escrever os 16 livros maravilhosos que ele escreveu através do Chico. Mas não deve ter sido fácil para ele, um médico, um sanitarista renomado, humildemente aceitar, não se colocar em momento algum. Usar um pseudônimo, porque então o problema de Humberto de Campos já havia acontecido, e o próprio Humberto agora psicografava através do Chico, assinando Irmão X. A verdade é que talvez bom ânimo tenha sido a coisa que os nossos mentores mais nos incentivaram a ter quando estávamos fora da matéria e planejávamos
mais uma vinda ao planeta. Tudo concorre diariamente para nos tirar o bom ânimo. Tanto que no Evangelho, os amigos espirituais nos lembram: a vida é feita de 1000 nadas que acabam por ferir. Porque é das pequenas coisas que a nossa existência também se faz. E ficamos hebetados, muitas vezes enfraquecidos, deprimidos, tristes. Quando as pequenas coisas vão se avolumando, nós não vamos solucionando e o caminho parece não nos levar a lugar nenhum. Conhecemos ao longo da vida pessoas que nada faz desanimar, mas elas são raras. Não são todas as pessoas que permanecem sempre de bom ânimo. E no próprio cristianismo havia pessoas escolhidas pelo mundo espiritual para interagir com os discípulos nas mais diversas épocas. Muitos deles ficaram anônimos, mas apareciam em determinados momentos para oferecer possibilidades para que o trabalho dos cristãos continuasse a ser feito. Os amigos espirituais contam através do Chico um dia em que Pedro, no auge do desânimo, estava dentro da casa do caminho e, saudoso de Jesus, imaginava que tudo aquilo que eles estavam fazendo talvez não tivesse razão de ser. Estava amargurado naquele dia, como nos acontece em muitas ocasiões, quando alguém bateu a porta. Pedro foi atender. Viu um servo que trazia com dificuldade, numa pequena cadeira que o próprio servo talvez houvesse fabricado, um homem completamente envolvido pela lepra e com o rosto encoberto. Aquele servo vira-se para Pedro e diz: Senhor, vim trazer meu patrão. A família o abandonou, o colocou para fora. Tenho aqui algumas moedas e, se me permitir, se o senhor receber o meu patrão na casa do caminho e os discípulos de Jesus puderem ajudá-lo no final da sua vida, eu ficarei com ele até o último instante. Eu tenho uma dívida de gratidão com ele. Mas a família não quer mais saber dele. Foi um homem muito importante, mas agora não tem mais nada. E essas moedas que eu tenho na mão são as últimas que sobraram de toda a fortuna que ele um dia já teve. O homem que ali estava, completamente enfermo, como que num último gesto de orgulho, tira o véu que ocultava o seu rosto, como querendo identificar-se para Pedro. Pedro, horrorizado, o reconhece. Tinha sido um dos juízes que mais levantara a voz no dia do julgamento de Jesus. Gritava que Jesus é que devia ser sacrificado e não Barrabás. Pedro, horrorizado, diz ao servo: mas eu não vou receber aqui o seu patrão de jeito nenhum. Não me esqueço até hoje que a voz dele, quando tinha saúde, foi das mais altas para acusar o meu mestre. Vai-te daqui, procura outro lugar. Ele com certeza morrerá em pouco tempo, mas aqui dentro não. Eu faço questão de não recebê-lo. E Pedro, para surpresa daquele empregado, fechou a porta, deixando os dois do lado de fora. Pedro foi tomado por uma indignação. Ele já não estava bem naquele dia.
E ainda por cima aparece à porta um dos antigos julgadores de Jesus. Vai até a cozinha em busca de um pouco de água e, para sua surpresa, na cozinha encontra Jesus. Senhor, que saudade! E cai ajoelhado à frente do Messias. Beija-lhe as mãos. Jesus ali estava, quase materializado. Jesus diz a ele: Pedro, Pedro, por que abandonaste aquele homem? Senhor, não me peças tal coisa. Eu não vou recebê-lo aqui. Quantas e quantas pessoas batem essa porta e nós não recusamos nada a ninguém, mas ele não. Porque ele foi dos que mais te acusaram. Agora que está para morrer, vem pedir ajuda justo a nós? De jeito algum. E Jesus, pousando a cabeça na mão de Pedro, que estava ajoelhado no chão da cozinha, diz a ele: Pedro, não te preocupes. Vá lá, chama o servo, traz aquele homem para dentro, porque, como todos, ele não vai morrer, ele vai viver. Pedro, surpreso, olha para Jesus, porque ele tinha visto. Aquele homem morreria em breve tempo. A lepra já o tomara completamente. Senhor, ele vai viver? Mas ainda que fosse verdade, eu quero que ele morra. Eu não desejo vida para ele. E Jesus, tranquilo, diz: Pedro, como toda criatura, ele vai viver eternamente. E que lição maior haverá para o coração que precisa aprender do que viver eternamente. Vá lá, abre a porta, traz aquele homem para dentro. E Pedro, vendo que não poderia convencer Jesus de nada ao contrário, levanta, vai até a porta. O servo já ia no final da rua. Pedro o chama e os dois trazem com dificuldade aquele homem doente para dentro da casa. E ali aquele homem foi cuidado. E Pedro fez questão de cuidar dele pessoalmente, embora o servo, fiel até o fim, ali estivesse. Aquela lição Pedro aprendeu para sempre. Que castigo maior haveria para a consciência culpada do que viver eternamente, do que não morrer nunca. E Pedro nunca mais, depois daquele dia, se deixou levar pelo desânimo tão grande que naquele momento ele estava sentindo, porque percebeu que através do trabalho estaria sempre ligado a Jesus. Quando nos falta o ânimo, muitas vezes estamos dentro de casa e dizemos: eu preciso ir no centro. E alguém até que nos conhece diz: há quantos dias você não vai lá no centro? Ou há quantos dias você não toma um passe? Eu acho que eu estou precisando mesmo tomar um passe. Eu tenho tido uns pensamentos estranhos, desanimadores. Eu acho que eu estou precisando assistir umas palestras. Geralmente pensamos assim e até comentamos com as pessoas, quando estamos meio afastados da casa espírita, por exemplo, que um dia o nosso coração escolheu. E quando há eventos como esses encontros fraternos, extraordinários, que há tanto tempo nos unem, é mais um motivo para que pensemos que bom ânimo temos que cultivar todos os dias da nossa vida. Porque aquele que trabalha a vida inteira pensando no seu semelhante, ao desencarnar, após breve período de recuperação, continua a trabalhar. Quantos amigos ao longo de quase 50 anos em que trabalho na doutrina espírita
através das palestras, eu não fiquei sabendo pelos amigos espirituais que, mal recuperados, já buscavam trabalho. E até aqueles que recusavam trabalho aqui não tiveram opção. Uma vez fora do corpo físico, entenderam que era preciso trabalhar. Obviamente, há momentos difíceis de nossa vida em que o tônus vital que rege o nosso destino parece nos faltar. Entretanto, uma vez recuperados, através do livro amigo, que nos traz a leitura edificante, através do conselho de alguém que gosta de nós, através de um telefonema que vai nos erguer o ânimo, através da busca de alguém que precisa da nossa ajuda. Quantas e quantas vezes, já com idade muito avançada, o Chico desaparecia em determinado momento e aparecia 1 ou 2 horas depois e as pessoas diziam: Chico, onde é que você andou? E ele dizia: fui visitar um querido amigo, professor de paciência. E aí as pessoas já sabiam. Ele tinha ido visitar alguém que passava por longa provação. E ele fazia questão de estar próximo à pessoa para admirar a conduta nobre e reta que a pessoa tinha. Aquilo para ele era um alento. Quando bem mais velho e já muito doente, ainda recebendo pessoas, ainda abraçando pessoas, ainda procurando fazer campanhas, as pessoas diziam: Chico, pelo amor de Deus, para! Ele dizia: vocês não têm ideia. Às vezes sinto um mal-estar tão grande, tenho tantas dificuldades no meu corpo, mas basta, por um momento, estar ao lado de alguém com quem posso trocar uma energia e metade de tudo que estou vivendo de dificuldade desaparece. Já me renovo e vou em busca dos outros 50%. Claro, nos lembrando de que Jesus afirmava: ajuda-te e o céu te ajudará. Já encontrei pessoas que, muitos anos depois de terem tido a oportunidade de trabalho e de terem recusado, reapareceram na Comunhão Espírita de Brasília e vinham conversar. Ah, você lembra, Maíse, que há 30 anos atrás você me falou isso, isso, isso. Olha, 30 anos depois eu estou aqui para te contar que eu fiz isso, fiz aquilo outro. E eu confesso a vocês que das muitas e muitas pessoas que encontrei, que reencontrei, não vi ninguém mais feliz do que eu. Principalmente aqueles que se afastaram da tarefa que precisavam levar em frente. É inegável que o bom ânimo vem de todo o bem que nós podemos fazer. Porque nas nossas horas de luta, quando as coisas não dão certo, quando aparentemente as soluções demoram a surgir, é aí que aquilo que lá atrás você semeou, você reencontra. Acho que nenhum de nós tem dúvida quanto a isso. Por isso, quando Jesus falava de bom ânimo, ele, na frase que ficou no Evangelho, disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Se você procurar, a única coisa que você não vai encontrar é o instante em que Jesus disse que seria fácil. Ele jamais disse isso. Mas disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Já colocando como condição para que superássemos as lutas que viriam, estarmos minimamente conectados com as forças do bem. E sabemos todos, quando estamos ansiosos por um corpo novo, quando conseguimos convencer um pai e uma mãe que nos receberão carinhosos, nós prometemos tudo. E queremos até
as grandes provas, jurando aos nossos protetores e amigos que tudo nós vamos vencer. Mas a vida na Terra é complicada. O corpo de carne é um veículo difícil de ser administrado. E quando surgem as primeiras lutas, quantas vezes dizemos que Deus nos esqueceu, que a nossa fé não é suficiente ou não está sendo, de certa forma, importante para aqueles que vão nos ajudar. Meu Deus, quantas vezes, ironicamente, nós duvidamos da proteção espiritual que todos possuímos. E eu sempre costumo dizer que não adianta você ir a um banco onde você nunca depositou um centavo e pedir o empréstimo ao gerente. Porque, na verdade, você não tem ali nenhum valor que lhe possa ser emprestado. A mesma coisa quando nós queremos, de toda maneira, que chuvas de bênçãos aconteçam sobre nós, sem termos feito nada, em momento algum, pelo nosso semelhante. Eu tenho certeza absoluta, desde o início da pandemia, que nós sairemos todos diferentes quando ela acabar. Porque eu duvido que em algum momento nós passemos por uma lata de lixo pública, vejamos uma família catando comida no lixo e passemos indiferentes ao destino daquela família. Duvido. Porque se o isolamento, a solidão, as ilusões que nós perdemos ao longo desses quase 2 anos não nos tiver ensinado o mínimo de solidariedade, então não poderíamos nos afirmar nem espíritas, nem católicos, nem budistas, nem evangélicos, minimamente cristãos não seremos. O número de pessoas que vivem hoje nas ruas do mundo e do Brasil, então nem se fala, aumentou de forma mais que significativa. Famílias inteiras não estão tendo onde morar e estão buscando, sim, a rua para estar. E não é possível que nós estejamos indiferentes a isso. Felizmente, há muitos anos, as campanhas Alta de Souza, espalhadas por tantas casas espíritas, nos ensinaram desde sempre que era preciso fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Há muitos anos atrás, uma loja aqui em Brasília disse que tinha uma doação para a comunhão de 200 pares de sapato. Meu Deus, nós éramos da mocidade, isso já tem mais de 40 anos, nós fomos buscar eufóricos as caixas dos sapatos. Realmente, era uma pilha imensa. Todos completamente mofados. Imagine, estavam há tantos anos guardados, sem nenhuma utilização, que haviam mofado completamente. Então, aquela pilha imensa ficou dentro da sala da campanha Alta de Souza, da comunhão, e nós da mocidade nos sentamos para limpar aquele mofo, já nem me lembro mais com quais produtos, para depois poder doar às famílias que assistíamos. Eu me recordo que antigo amigo, que tinha muita mediunidade, era um homem formidável, o Damo. Ele chegou até a janela, olhou para nós, ele era muito mais velho do que nós, e disse assim: vocês querem que eu conte a vocês o que foi que vocês fizeram em outra vida para estarem aí sentados, limpando sapatos mofados? E eu tinha 16 anos e me lembro que fui a primeira a dizer: não diga nada, melhor que a gente não saiba, para ter ânimo de limpar até o último sapato. Mas no Natal daquele ano, que já estava bem próximo,
Quando nós vimos o brilho no olhar das famílias que receberam muitos daqueles pares de sapato, nem parecia que nós tínhamos tido trabalho para limpá-los. Meus amigos, que importa que as pessoas nos digam que o mundo acabou e que tudo deixou de existir como esperávamos, se a nossa fé diz que não, que ainda haverá muito para amar, para servir. Eu tenho amigos tão pessimistas que têm me telefonado e dito: Maíse, fulano de tal falou não sei aonde que se nós não aprendermos com essa pandemia, uma coisa muito pior virá. E eu já devo estar sendo considerada maluca, porque eu digo imediatamente: tenho certeza que não. De jeito nenhum. Há 100 anos, a gripe espanhola matou no mundo 50 milhões de pessoas. Inclusive, levou para o mundo espiritual almas extraordinárias, como seu Eurípides e Passanufo. Já tive amigos nesse ano e meio que partiram. E lhe digo, eram melhores do que eu. Deus, as forças do bem são seletivas. Muita gente desequilibrada por não ter conseguido se vigiar, se proteger, foi embora. Mas muita gente extraordinária foi embora também. Uma vez, Divaldo, numa palestra, disse que o mundo espiritual precisa também de pessoas maravilhosas, que muitas vezes partem, nos deixando boquiabertos. Como é que alguém que só fez o bem foi embora? Como é que nós que estávamos todos aqui na Terra fizemos o que fizemos com Jesus? E se ele voltasse, talvez repetíssemos, fizéssemos a mesma coisa. Os amigos espirituais contam que depois da crucificação, até as crianças incorporavam almas sofredoras nas ruas de Roma. E as mães desesperadas levavam essas crianças até os discípulos, implorando que seus filhos fossem libertos daquelas entidades. Mas, na verdade, o homem da terra, mandando Jesus embora daquela maneira, havia mandado um recado para a sombra. Nós não queremos a luz. A luz esteve entre nós e nós a expulsamos. Eu fico chateada porque uma vez um amigo espiritual me disse que muitos de nós, os espíritas de hoje, estávamos naquele dia ouvindo o sermão da montanha. E o que fizemos? Que até hoje estamos aqui, lutando com nós mesmos, principalmente. Hoje eu não vou não, estou assim meio desanimado. Essa semana também não vou. Esse trabalho não é bom para mim. Não me adaptei. Eu vou esperar uma coisa melhor. Eu vou esperar alguma coisa que me empolgue mais. Conheci pessoas que ao longo de toda a vida diziam: agora eu sou muito novo. Agora estou recém-casado. Agora meus filhos são pequenos. Agora eles são adolescentes, estão dando um trabalho. Agora se casaram e me deram netinhos. Agora eu estou esperando me aposentar. Agora me aposentei e vou viajar. E a desencarnação chegou, sem que a pessoa tivesse feito nada por alguém. É preciso cuidado, porque se esperarmos por dias intensamente felizes, eles talvez não cheguem. Mas os dias de sermos úteis ao nosso semelhante são todos os dias. Os dias em que chegamos à casa espírita que o nosso coração escolheu e alguém está procurando um voluntário e nós podemos ser esse voluntário, estão batendo a nossa porta.
E quantos voluntários conheci que faziam suas próprias regras, que achavam que deviam aparecer uma vez por mês, porque já que eles não recebiam nada para serem voluntários, então aquele trabalho seria do jeito que eles quisessem. E não é assim. Quando você estabelece um compromisso para você, seja chamar uma ficha, seja doar um passe, seja fazer uma pequena palestra, seja abrir o evangelho e ler um comentário, seja uma psicografia, seja psicofonia, seja separar roupas para doação, qualquer coisa que seja, você coloca o seu nome num livro sagrado. Aquele livro que o mundo espiritual vai ler para você um dia, quando você retornar à verdadeira existência. Como dizia Maria Dolores, quando ela chegou do lado de lá, ela tinha uma série de queixas para fazer do que tinha sido a vida dela na Terra. E quando ela abria a boca para se queixar, o amigo espiritual dizia: e você, Maria Dolores, que chegou da Terra há pouco, o que você me conta? Dos sofredores, dos humilhados, daqueles que não têm ninguém, daqueles que procuraram ajuda sem nunca encontrar, daqueles que, por vingança, se viram abandonados por muita gente, aqueles que morreram sem encontrar solução para seus padecimentos. O que você me conta, Maria Dolores? Daqueles que todo mundo pode ajudar, mas finge que não vê. O que você me conta dos pequeninos, dos idosos? E ela contava através do Chico, que foi se encolhendo, se encolhendo. Ah, meu Deus! Alma livre do além, no além, eu percebi. Apenas quisera ser amada, não amara a ninguém. Por isso, Jesus não nos enganou em momento algum. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Ou seja, vai acontecer um monte de coisa. O mundo às vezes vai cair sobre a sua cabeça, mas você não vai desanimar. Se desanimar, não vai desistir. Se ameaçar desistir, vai continuar caminhando, mesmo assim. Se não puder dizer alguma coisa boa, silêncio. Se não puder levar até o fim um sonho, comece outro. Doutrina Espírita nos ensina isso. Mais talvez do que qualquer outra religião. Porque ela é também uma filosofia de vida. Vamos sem temor algum. Se toda alma nobre que já viveu na Terra, e tantos existiram que vieram nas mais diversas áreas e deixaram a sua tarefa de amor concluída, tivesse desistido numa hora de tristeza, de desalento, de grande dificuldade, como seria? Não teríamos os inventos que nos beneficiam, não teríamos a própria vacina, que agora vai ser repetida quantas vezes forem necessárias, até que a nossa resistência seja maior que as transformações que esse vírus possa ter. Pessoas se debruçaram o mais rápido possível para que houvesse alguma solução. Mas essa vacina não nasceu do nada, ela veio de toda a experiência de antigamente. Ela veio da vacina do sarampo, aquela que nós tomamos lá quando éramos pequenos. Então é preciso observar que nas nossas lutas, quando alguém nos convida a desistir, esse alguém não quer o nosso bem. E não duvidemos. Todo dia alguém nos convida a desistir. Às vezes, alguém que amamos. Às vezes, alguém tão próximo de nós. Mas vamos imaginar que naquele instante
aquela pessoa está equivocada. E não vamos desistir. Quando as pessoas chegam à casa espírita e nos veem lá, invariavelmente nos contam as suas dificuldades, nos falam dos seus problemas e nos pedem ajuda. Quando todos já estivermos de novo presencialmente recebendo as pessoas na casa espírita, vamos ser ainda mais solidários do que jamais fomos, ainda mais fraternos do que jamais fomos. Vamos fingir que também chegamos agora à casa espírita. Vamos olhar tudo com os olhos da primeira vez. Eu tenho certeza que é possível começar de novo tantas vezes. Se não fosse assim, não teríamos voltado à Terra uma vez mais. Ânimo, alegria, esperança. Porque um dia não estaremos mais aqui, mas as pessoas que se lembrarem de nós com carinho vão nos sustentar. Nossa, lembra do fulano? Uma vez eu estava tão para baixo e ele me contou uma história. Ou ele me ouviu por 1 minuto, quando ninguém tinha paciência para me ouvir. Porque na casa espírita tem sempre aquele maluquinho que às vezes as pessoas evitam. Mas sejamos nós a não evitar. Sejamos nós a ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, de que o Cristo falava. Porque senão nós podemos ter toda a retórica do espírita, mas não teremos o coração do verdadeiro cristão. Eu tenho certeza absoluta que a próxima vez que nos encontrarmos, nos veremos pessoalmente. Poderemos nos abraçar, lembrar de momentos felizes que a vida nos ensinou a ter. E saber que um dia, fora da matéria, ao olhar para trás, não lamentaremos o que deixamos de fazer, mas daremos graças a Deus por tudo que tivermos vivido, e principalmente pelos dias em que tudo parecia nos retirar o bom ânimo, mas uma voz dentro de nós nos dizia que era preciso continuar. Lembram-se da história da cachorrinha iluminada? Chico voltando para casa de madrugada, na rua escura vê passar uma cachorrinha toda iluminada. Obviamente era uma cachorra que já estava morta há muito tempo. E o Chico se segurou no único poste que tinha na rua e contava que pensou: meu Deus, eu fiquei maluco, porque eu estou vendo uma cachorra passar totalmente iluminada. Eu sei que ela está desencarnada. E a rua inteira, que estava escura, ficou cheia de luz, porque a cachorrinha ia passando. Emmanuel apareceu e disse: não, Chico, você não ficou doido, não. É que ela morreu há 12 anos, mas o dono nunca se esqueceu dela. Por isso ela brilha. E o Chico contava que ficou pensando que todos nós deveríamos ter um ânimo inabalável para que um dia alguém se lembrasse de nós com carinho e em algum lugar pudéssemos brilhar como aquela cachorrinha. Brilhemos, acendamos a nossa luz. E eu tenho certeza absoluta que na hora mais difícil da nossa existência, seja ela qual for, alguma coisa dentro de nós nos levantará e nós vamos começar a caminhar de novo e nada nos será impossível. Que Jesus, o amigo de todas as horas, nos guarde, nos abençoe, para que possamos guardar e abençoar a todos aqueles que nos buscarem. Sejamos todos felizes, fazendo os outros felizes.
Como dizia Eurípides Bassanufo, primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Que Alta de Souza, essa alma maravilhosa, que psicografou pela primeira vez, ainda na década de 30, através do Chico, e o Chico contava que ela chorava tanto que, enquanto ele psicografava, ele chorava também. Ele não sabia se as lágrimas eram dela ou dele. E quando acabou, ela tinha psicografado uma mensagem de homenagem a Maria, que se intitulava Nossa Senhora da Amargura, e que dedicava a todas as almas que sofriam. Que possamos viver seguindo os passos da querida Alta de Souza. Viver para servir, para amar, para sermos felizes, para mudar o nosso destino dessa vez, em definitivo. E um dia na pátria maior, ao sermos recebidos, alguém nos dirá: bem-vindo, amigo, o mundo ficou um pouco melhor, porque você viveu nele. Que o nosso ânimo esteja firme, iluminado, e que possamos proteger todo aquele que sofrer qualquer violência, seja qual for. Possamos abraçar, em pensamento ou na realidade, aquele que estiver solitário e ninguém mais conhecerá. Abandono, porque nós estaremos ao lado de quem precisa. Chegamos ao momento que decide como caminharemos daqui em diante. Você pode escolher entregar-se ao desânimo, permitir que ele sufoque sua luz interior. Ou pode resistir, firmar-se, erguer-se e manter viva a chama do serviço, do amor, da fé. Jesus não prometeu uma vida sem lutas. No mundo tereis tribulações, mas ele deu uma promessa maior. Tende bom ânimo. É nessa promessa que repousa a nossa força. Não espere que tudo esteja certo. Comece com o que você pode. Um sorriso, uma palavra de conforto, uma ação de amor. Vá onde sua ajuda é precisa. Permita-se ser instrumento vivo de esperança. Porque o mundo estará mudando, sim, se cada coração animado decidir viver para servir, perdoar, amar. Minha mensagem final. Não deixe que o desânimo vença o seu chamado. Que seu ânimo seja firme, iluminado, transformador, hoje, amanhã, sempre. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja desanimado. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Se inscreva para seguirmos juntos nessa jornada de luz e de ação.